Meu nome é Felipe Barbosa, sou professor na área de linguagens e vamos aqui dar algumas dicas para você que vai prestar o vestibular ou o Enem na questão de gêneros digitais. Para entendermos como é que acontece o surgimento dos gêneros, é preciso que a gente remonte a condições históricas. No passado, as populações que possuíam uma cultura, na sua maioria falada, puderam desenvolver um número muito limitado de gêneros, ou seja, eram formas estruturadas e definidas de se comunicar, que após o século VII a.C., com a invenção da escrita alfabética, se multiplicaram e deram origem aos gêneros da escrita. Logo depois, estes gêneros se expandiram cada vez mais com o crescimento da imprensa. Hoje, em meio a essa unidade global conectada em que a gente vive, já é possível há tempos observar como as invenções como o telefone, o gravador, a televisão, o rádio, o computador e principalmente a internet contribuíram para a exploração de novos formatos de comunicação, tanto oral quanto escrita, dando origem assim a estes novos gêneros, dos quais vamos falar agora. Com a popularização desses meios de comunicação tecnológica e a dominação do uso da internet em escala global, que se desenvolveu de forma grandiosa desde o século passado, a gente pôde assistir a uma verdadeira revolução de um mundo globalizado. As mudanças trazidas por esses meios foram muitas e em diversas áreas. Como os aspectos culturais, sociais e econômicos sempre transparecem na área da nossa linguagem, é claro que os parâmetros desse contexto cibernético não poderiam deixar de surgir no âmbito dos gêneros textuais. Dessa forma, esse novo mundo conectado pela internet nos apresenta com um novo estoque de gêneros, numa gama que ainda acompanha um processo que tenta definir cada um deles. As tecnologias em si não são as responsáveis por originar esses novos gêneros. O responsável é a intensidade com que elas são usadas e suas interferências nas atividades de comunicação cotidianas. Podemos citar, por exemplo, o e-mail, que possibilita que documentos de extrema importância, que antes demoravam dias para chegar ao seu destino através do correio, hoje possam chegar praticamente de imediato aos seus destinatários e configuram um novo gênero a ser estudado. É possível, de qualquer forma, detalhar determinadas características desses gêneros digitais. Primeiramente, é preciso lembrar que o espaço cibernético não é de todo informal, como algumas pessoas pensam. Assim como em todas as áreas de nossa vida, há situações em que é necessário utilizar a norma culta, enquanto em outras vamos utilizar a linguagem coloquial. Dessa forma, é sempre necessário saber escrever formalmente, mesmo que na internet. Nos casos dos gêneros específicos, nos quais é usual utilizar mais da linguagem coloquial, é comum às vezes que a gente tenha uma mistura que une traços da linguagem escrita com trejeitos da linguagem falada. Mas vejamos então um exemplo dessa duplicidade. Observem a frase: Ei, pai, assina a autorização aí para mim, por favor. Esse é um perfeito exemplo de fala que qualquer um de nós poderia enviar por mensagem para o pai pelo Facebook, por exemplo. Mas imaginem a mesma situação, só que com um destinatário diferente. E se eu estivesse pedindo ao diretor da escola que assinasse uma autorização e para isso ele mandasse um e-mail como esse? O que eu poderia substituir na mensagem para que ela se tornasse formal? Bom, é aí que entra o uso de alguns pronomes de tratamento e de verbetes que não são tão comuns nas nossas falas do dia a dia, mas que são muito importantes ao escrever formalmente. Vejamos o exemplo. Caro senhor diretor, venho por meio deste pedir que o senhor, por gentileza, assine este documento que lhe envio em anexo. Desde já agradeço, cordialmente, e assine com o seu nome. Este é só um exemplo de situação na qual um texto escrito na internet pode exigir uma formalidade para a qual você precisa estar preparado. Não podemos nos esquecer que os gêneros digitais não deixam de ter normas que os regulam. Eles possuem estrutura pré-definida e uma silhueta bem desenhada, assim como os outros.
Dizemos então que estes gêneros não deixam de possuir em suas características vários elementos que são fixos. É por isso que não podemos pensar que a comunicação virtual não possui uma organização estruturada ou que não respeita tipologias ou gêneros. Ela é uma estrutura de comunicação como qualquer outra, que respeita situações e todos os níveis de linguagem. É comum, entretanto, notarmos uma grande resistência a esse tipo de linguagem. Muitos acreditam que a internet é um local desprovido de regras no que diz respeito à gramática e ortografia. Por mais que seja grandiosa a quantidade de falantes da norma coloquial nesses meios, é necessário entender que o uso desse idioma internetês não pode ser considerado errado. Existem, em várias situações, diferentes níveis de formalidade e informalidade, e estes devem sempre ser reconhecidos pelo falante. Como o mundo virtual e a comunicação estão completamente interligados, não há como dizer que a cada dia novos gêneros não surgirão desse meio que traz tantas inovações para o campo da linguagem. As redes sociais contribuem de forma ampla para a popularização destes gêneros digitais. Podemos citar como exemplo o já tão conhecido post. O tamanho de texto nesse gênero é variado, assim como o nível de formalidade que depende muito da situação. É comum que tenhamos em um post vários emoticons e outros símbolos visuais em anexo na mensagem. Estas pequenas imagens são utilizadas para transmitir sentimentos. Assim, um simples desenho pode vir a substituir toda uma frase que serviria para descrever alguma sensação. Temos então um típico caso de mistura entre a escrita e a fala, ao mesmo tempo em que temos a perspectiva de uma prontidão de resposta que é quase tão imediata quanto a fala, ainda que representada por imagens, temos também o corpo textual escrito. É muito comum também nessas redes sociais encontrarmos os textos verbo-visuais. Todos os dias temos centenas de compartilhamentos em nossos perfis, de textos escritos, visuais ou verbo-visuais, quadrinhos, pinturas, propagandas, tanto na versão original como também adaptações que fazem montagens com finalidades de humor ou com alguma crítica. Toda essa mistura, então, deixa claro que escrita e fala não são dois planos opostos, mas sim que se complementam, formando entre si uma relação muito próxima que está sempre presente no nosso cotidiano. Logo, o que acontece na internet é uma continuidade dessa relação. É muito comum, assim, encontrarmos aquela conhecida linguagem abreviada, VC para você, TB para também, ABC cedilha para abraço e BJ para beijo, entre outras. Aqui não há uma desordem ou formas inteiramente livres. São preservadas as consoantes de destaque nas palavras, existem regras, e isso tem um propósito, que é tornar a fala mais ágil e fazer com que a mensagem seja transmitida mais rapidamente. Afinal, no mundo de hoje, é este o propósito da internet, agilidade. O surgimento de novos gêneros não gera a extinção daqueles que já existiam, pois cada gênero tem seu campo predominante de existência, onde se torna insubstituível. O e-mail, por exemplo, é derivado da carta, mas não fez com que ela deixasse de existir. Estes gêneros, na verdade, aumentam e influenciam gêneros de determinadas esferas. Quando algum dos gêneros desaparece, as causas normalmente se relacionam com condições sociais, culturais e comunicativas. Essa vida dos gêneros, então, se relaciona com a sua atualização que ocorre de tempos em tempos. Esses novos parâmetros que regulam os gêneros, assim, talvez nem mesmo possam ser considerados como novidade. Isso porque cada um deles faz referência a um gênero que já existia anteriormente. Dizemos então que esses gêneros digitais não são novos, mas sim têm formas inovadas de serem utilizados. Vejamos alguns exemplos de relações entre os gêneros digitais e suas contrapartes em gêneros que já existiam antes deles. Temos primeiramente o já citado e-mail, que remete ao gênero da carta. Temos o chat das redes sociais, que simulam a conversa em diálogo. Temos o gênero e-mail educacional e, em contrapartida, o antigo gênero da aula por correspondência. O endereço eletrônico, remetendo ao endereço postal, e o gênero do blog, que remete ao gênero do diário pessoal ou até mesmo do texto de opinião.
Existe dessa forma uma semelhança funcional e formal entre os gêneros novos e antigos. Contudo, nem sempre existe uma contraparte clara, pois esses gêneros emergentes possuem características próprias que precisam ser analisadas individualmente. Entendemos, por fim, que os gêneros são, em um contexto histórico, uma atividade social da linguagem, pois é através deles que se apresentam as visões de mundo. Assim como as ações sociais organizam, regularizam e dão significado à interação, todo gênero possui seu próprio assunto ou tema, no qual precisamos obedecer às diferentes normas que dependem das situações ou dos contextos. Essas normas jamais serão as mesmas. Elas mudam de acordo com a ocasião e com o nível de formalidade da mesma. Jamais iremos, por exemplo, utilizar a linguagem habitual de conversas coloquiais de redes sociais para escrever uma correspondência formal ou um documento de trabalho. Existem gêneros para todos os tipos de comunicação. Cabe ao escritor ou falante saber qual a melhor forma e a ocasião certa para usar cada um deles. Em todas as esferas da comunicação verbal, nós fazemos uso dos gêneros, razão pela qual todas as frases, independentemente da situação que dizemos no nosso dia a dia, dispõem de uma estrutura correta, a qual conhecemos desde que aprendemos a língua materna e assimilamos ao longo dos anos de crescimento, o que torna possível a comunicação humana. Assim como o ser humano, a língua também se desenvolve. Em cada época, ela é marcada pelos gêneros do discurso. Afinal, é uma constituição viva presente em cada um de nós em constante transformação. Sempre em continuidade com a história, ela adquire novos elementos e coloca outros em desuso, fazendo deste um conhecido processo evolutivo que acompanha as transformações sociais, econômicas e culturais dos povos.